Deixa eu ver aqui. Agora foi. Foi. Agora foi. Bom, então vamos lá, né, gente? Boa noite a todos e todas. É um prazer que a gente abre essa 14ª sessão do curso de síndrome nefrótica da Rebrasne. Nosso tema vai ser o transplante renal em crianças com síndrome nefrótica córtico-resistentes. Eu só queria dar algumas informações para vocês de que o trabalho de epidemiologia da Rebrasne segue. Nós estamos, nesse momento, visitando Ribeirão Preto e hoje fomos também ao Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e na semana seguinte nós vamos para Goiânia, vamos ver todo o Centro-Oeste e depois vamos para o Norte, em Belém do Pará. Então, as visitadoras estão em pleno curso aí da coleta de dados. Vai faltar apenas o Nordeste, que eu estou programando fazer em junho, julho. Eu estou conversando aí com o pessoal de Salvador. A Roberta está aí, né? Roberta, vamos lá, né? Vamos fazer uma boa coleta em junho, julho. Para junho é que eles têm as festas juninas, então é meio complexo. Mas em julho eu acho que a gente consegue fazer uma boa visita em Salvador. Tem também mais hospitais para visitar em Natal. Tem hospital para visitar em João Pessoa e ainda tem um hospital pendente em Fortaleza. Então, acho que a gente vai conseguir. A Débora, que está aí na reunião, ela é uma das visitadoras, ela que vai fazer o Centro-Oeste e o Norte. E a Amanda, que é outra visitadora, vai fazer o Nordeste. Então, estamos em pleno coleta de dados. Eu agradeço a todo mundo que está ajudando, cooperando com esse projeto. Eu acho que vai dar uma boa informação. E é legal que já tem uns 10 centros que querem participar de uma futura coorte de síndrome nefrótica brasileira. E eu acho isso muito promissor, porque uma coorte vai nos dar muitas mais informações do que esse retrato que a gente está tendo agora, que é um retrato transversal, né? Então, no futuro, a gente vai ter um projeto de uma coorte brasileira de síndrome nefrótica. Eu convido a todo mundo que queira participar, para entrar nesse projeto, que vai ser legal. Agora, vamos em frente, né? O que a gente combinou hoje, a Luciana já deu, no mês passado, um feedback da literatura sobre esse problema de crianças que vão transplantar com síndrome nefrótica córtico-resistente. Essa foi uma aula que já está gravada, eu mandei o link para todo mundo que quiser ver. E hoje nós vamos mostrar dados concretos. A gente pensou aqui em fazer uma discussão de casos, é tão complicado que a gente preferiu mostrar duas casuísticas. Então, a Andréa Watanabe vai falar a casuística do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, que é o Instituto da Criança, e logo depois eu vou apresentar a casuística do Hospital Samaritano. E depois a gente fecha com o debate, troca de ideias, tal, isso, aquilo. Então, sem mais delongas, André, por favor, começa a sua apresentação e depois eu faço a minha. A doutora Luciana chegou aqui do meu lado agora. Ótimo. Estão me ouvindo bem? Tudo certo aí? Tá dando para ver? Tudo certo. Tá. Sim. Então tá bom. Bom, vou apresentar, como o Dr. Paulo falou, os dados do Instituto da Criança. Antes disso, só vou falar um caso ilustrativo para mostrar a evolução de vocês, alguns até já conhecem, né? Uma menina que manifestou a síndrome nefrótica com 4 anos, teve um comportamento córtico resistente, na verdade ela foi refratária a todas as medicações desde o começo. A biópsia renal já no início mostrou glomerulosclerose segmentar e focal, e na análise do sequenciamento de exoma completo não foram encontradas variantes causativas, né? Então, esse aqui foi a evolução dela, né, em 2014, 2015, sempre com uma proteinúria bastante elevada, nunca entrando em remissão, tá? Então, ela evoluiu para doença renal terminal após 7 anos de tratamento conservador, começando hemodiálise, e após 8 meses de hemodiálise, realizou o transplante renal. Foi um doador vivo, a mãe que doou, fez uma plasmaférese na véspera, porque a gente já sabia do risco, né? Ela não era sensibilizada, tinha um CMV
imune EBV também, foi feita a indução com basiliximab e solumedrol, e a manutenção com micofenolato, tacrolimus e prednisona, inicial dose de 30 miligramas. Apresentou recidiva nas primeiras 24 horas após o transplante renal, e fez o tratamento com plasmaferese, solumedrol, reposição de gama-globulina e rituximab. Então aqui, né, a gente vê já logo no primeiro dia uma proteinúria de quase 40, né, de relação proteína-creatinina, que a gente pode ver aqui. Então já no terceiro PO, ela já começou a plasmaférese, foram realizados pulsos de corticoide, de 10 miligramas por quilo aqui no caso, e foram realizadas 6 sessões de plasmaferese iniciais e uma dose de rituximab aqui já durante essas primeiras terapias e um mês depois também. Então aqui a gente observa que um mês e pouquinho após o transplante, ela apresentava ainda um perfil lipídico bastante alterado, uma glicemia normal e uma hipogama-globulinemia, com uma função renal baseada na creatinina bem estável, manteve sua imunossupressão, né, e ao longo do tempo a gente foi vendo que a albumina foi subindo e a relação proteína e creatinina foi caindo. Essa foi a biópsia realizada na primeira semana pós-transplante. Na microscopia óptica não haviam alterações, né, significativas, mas a gente vê aqui na eletrônica o apagamento e desaparecimento dos pedicelos, né, bem característico, e é a primeira consequência aí que a gente pode observar no exame anatomopatológico, antes mesmo de a gente observar essas alterações, tanto na imunofluorescência quanto na microscopia óptica, tá? Então, essa criança realizou plasmaferese por 8 meses, inicialmente foram 3 vezes por semana, passamos para 2, depois 1 vez por semana, após o transplante renal, e após 2 anos de transplante, ela se apresenta com uma ótima função renal, compensada, né, com uma albuminemia boa, mantendo a imunossupressão, não necessitando em nenhum momento de internação, e nenhuma infecção significativa, não teve nem reativação viral, nem nada, apesar desse tratamento pesado aí, mais de imunossupressor, tá? Então, acho que essa é uma evolução que foi bem favorável, né, a família também muito boa, e que a gente observa aí a necessidade por um tempo relativamente prolongado da plasmaferese, além das outras terapias que foram realizadas. Então, aqui no Instituto da Criança, no período desde que a gente começou o transplante, que foi em julho de 2008, até dezembro de 2022, a gente realizou 181 transplantes renais em 174 pacientes. Então, a gente observa que eu separei causas não glomerulares, que foram 77,6%, e causas glomerulares sendo síndrome nefrótica, aqui 12,6%, e outras glomerulopatias 9,8%. Então, dessas outras glomerulopatias, né, que a gente vê, de todas as glomerulopatias, que foram 39, a gente teve 22 pacientes com síndrome nefrótica ou GESF. As outras foram lúpus, síndrome hemolítica urêmica, glomerulopatia por C3, 2 pacientes, uma síndrome de Alport, um paciente com nefropatia membranosa e 2 pacientes que foram GESF sem alterações imunes, existiam doenças imunes sistêmicas mas que não foram definidas, então ficaram como glomerulopatias de causas desconhecidas, tá? Aí, desses 22 pacientes que apresentaram GESF ou síndrome nefrótica, né, 2 pacientes não tinham biópsia, 13 apresentaram glomerulosclerose segmentária focal, 5 pacientes glomerulopatia colapsante, uma esclerose mesangial difusa e um proliferativa mesangial. Desses 22 pacientes, 20 realizaram sequenciamento genético, né, ou painel de 60 genes ou análise do exoma completo, e 25 causas, então, foram monogênicas, né, 5 dos 20 pacientes, então a gente observou causa em WT1 em um paciente, 2 PLC1, 1 NPHS2 e 1 em DNA mitocondrial. Então, esse paciente também tinha uma doença sistêmica e era GESF também na biópsia. E o genótipo de alto risco de APOL1 foi observado em outros 2 pacientes que não apresentaram causas monogênicas. Então, 7 desses pacientes, que dá 35%, tinha algum background genético aí relacionado à síndrome nefrótica ou glomerulosclerose segmentária focal. A gente observou recidiva em 5 dos 19 pacientes, né? Eu coloquei 19 aqui porque um paciente evoluiu para óbito na primeira semana do pós-transplante, e 2 pacientes perderam enxerto por trombose nas primeiras 24 horas pós-transplante dessa casuística. Então, 22 menos esses 3 foram 19 pacientes aí analisados, né? Um dos pacientes que teve trombose é de genótipo de alto risco de APOL1 também, mas ele não foi, ele foi contado aqui nesses 2 dos 20.
Desses 19 pacientes, a recidiva, então, foi observada em 5. Nenhum dos pacientes com causa monogênica ou genótipo de alto risco de ApoL1 apresentaram recidiva, e os pacientes nos quais não foram encontradas alterações genéticas, né, conhecidas, 38,5%, que foram 5 dos 13, apresentaram recidiva da síndrome nefrótica. Então, eu vou falar um pouquinho, como é um número muito pequenininho, né, eu vou falar um pouquinho mais de como que foram esses pacientes. Então, a gente vê aqui que foi uma menina e 4 meninos, né, que manifestaram a síndrome nefrótica da idade de 2 anos até 13 anos e meio, né. Os pacientes apresentaram glomerulosclerose segmentar e focal, e um dos pacientes apresentou glomerulopatia colapsante. Eles demoraram de 6 meses, que foi esse adolescente aqui, que foi o menor tempo, até 78 meses para atingir doença renal terminal e necessidade de diálise, por exemplo, e desses casos, 3 pacientes apresentaram um alelo de risco de ApoL1. A data do transplante aqui, só para vocês entenderem mais ou menos a cronologia aí ao longo do tempo. Um paciente recebeu um rim de doador vivo, os demais foram rins de doadores falecidos, com tempo de isquemia relativamente altos, de 20 horas até 36, tirando esse último caso, os outros apresentavam uma compatibilidade bastante boa, HLA. Tá tudo certo? E desses pacientes, exceto o paciente que realizou o transplante com doador vivo, 4 pacientes apresentaram DGF. Oi. Pessoal, eu peço para quem não está falando desligar o microfone, que aí a gente continua a atividade. É que como eu não consigo enxergar, desculpa. Você não está vendo nada, você fala oi. Por isso que eu... Tá bom, tá tudo bem então, né? Tá. Então, esses Beleza. pacientes Então tá bom, apresentaram... obrigado, Esses pacientes apresentaram, então, DGF, né, 4 desses 5, sendo que eles necessitaram de diálise de 7 dias até 20 dias, tá? A indução... Alô? Por favor, eu peço para quem está falando desligar o microfone. Por favor. Eu desativei, Dr. Paulo. Tá bom. Ok, então vou falar aqui do tempo de diálise. Esses pacientes, então, necessitaram de 7 a 20 dias de diálise. A indução foi realizada com timoglobulina, naqueles com maior tempo de isquemia, ou basiliximab. De evolução, então, desses pacientes, o tempo de recidiva foi menor do que 7 dias na maioria deles, um com 10 dias e um com 6 meses. Esse com 6 meses a gente considerou recidiva porque ele começou a ter microalbuminúria aumentada, então chegou, na verdade, né, sem alteração de albumina sérica, que é esse paciente número 3, e uma proteinúria bem pequena, porém, na microscopia, a gente realizou biópsia renal e demonstrava no tecido da biópsia sinais de recidiva da doença. Então, esse foi o único paciente que realizou rituximab e que teve uma evolução bastante benigna. Então, ele já está aqui com 107 meses pós-transplante, né, que dá 9 anos aproximadamente, com uma taxa de filtração glomerular de 130 e proteinúria zerada, mantendo tacrolimo, prednisona e micofenolato sódico, além de enalapril. Esse paciente já está nos adultos faz um tempo, acho que ele já está com 21 anos de idade nesse momento, então a gente considerou recidiva, mas de fato foi pego num momento muito precoce, né, então acho que isso favoreceu aí o prognóstico, sendo que ele recebeu apenas um rituximab e em biópsia de controle depois não houveram outras alterações, né, essas alterações que a gente observou nessa biópsia inicial a gente não viu mais depois. Dos outros pacientes, a gente viu que todos eles tiveram, né, retardo do funcionamento do enxerto, então isso confundiu também um pouquinho do tempo de recidiva. Eu coloquei até aqui esse tempo menor que 7, porque de fato a gente não sabe exatamente, né, quando que a gente poderia ter identificado. Todos eles precisaram de diálise por bastante dias. A gente vê aqui uma proteinúria bastante elevada, né, exceto o último que não foi tão elevada, mas com uma albumina baixa. E na biópsia renal, todos demonstraram, né, exceto o primeiro, que foi mais na eletrônica que a gente observou, os outros, alterações compatíveis com recidiva de glomerulosclerose segmentar e focal, tá? Todos eles receberam tratamento com plasmaferese terapêutica, rituximab, pulso de corticoide, mantendo a imunossupressão com tacrolimus, prednisona e micofenolato, além de também inibidor de ECA, né, que eles utilizaram.
Na evolução, então, a gente tem uma paciente que agora, depois de quase 4 anos de evolução, está com uma taxa de filtração glomerular de 41 e com uma proteína creatinina de 0,26. Os demais pacientes, após aí quase 4 anos e um atual 1 ano e meio, né, apresentam uma taxa de filtração glomerular maior do que 100 e uma proteinúria bastante baixa, né? Então, vamos dizer assim que a gente teve um paciente que teve essa perda renal, ele, além de ser bastante difícil a imunossupressão dele, que ele apresentava muitas infecções, né, e teve muita intercorrência também. Depois de algum momento ele parou de tomar o imunossupressor, ele fez rejeição também aguda celular, e depois rejeição, que depois se tornou rejeição crônica, né, ele acabou perdendo o enxerto após 4 anos após o transplante renal. Foram realizados 32 meses de plasmaferese nesse caso. Então, no caso número 1, foram 6 sessões de plasmaferese, e os outros pacientes realizaram 1 a 3 sessões por semana por até 32 meses, que foi esse paciente que, infelizmente, sofreu a perda do enxerto renal após 4 anos do seu transplante, tá? Então, é bastante desafiador, né, o diagnóstico, porque o aumento da proteinúria, a gente pode ter esses fatores confundidores, né, como lesão de isquemia reperfusão, toxicidade de inibidor de calcineurina, rejeição aguda, e após 3 dias do transplante renal isso torna mais claro. A gente teve uma dificuldade pelo fato de todos os pacientes, exceto aquele de doador vivo mais tardio, todos eles apresentarem falência de funcionamento do enxerto, né? E a albumina sérica, ela pode levar alguns dias para reduzir. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente o momento da identificação, mas a gente sabe que também a própria DGF pode ser já relacionada com a recidiva da doença, né? O diagnóstico, então, é clínico, mas a gente também pode rever e ter certeza através da identificação na microscopia eletrônica, onde a gente observa esse apagamento dos pedicelos, e também lesões histológicas na microscopia óptica e também na imunofluorescência, mas que podem demorar aí até 3 ou 4 semanas para aparecer, tá? Então, a identificação precoce é muito importante para a estabilização dos tratamentos, e potencialmente alguns outros marcadores, como a gente já comentou em uma reunião, na presença do anticorpo antinefrina em alguns casos, e também outro artigo mostrando a presença do anticorpo anti-ApoA1B, também poderiam eventualmente, aí no futuro próximo, serem marcadores para alguns casos de recidiva, facilitando aí a sua identificação. O tratamento, então, consagrado é a plasmaferese terapêutica ou imunodissorção, né? Ela é considerada uma categoria 1, que é a primeira linha de tratamento na recidiva de GESF, com um grau de evidência 1B, tá? A LDL-aférese, que também tem alguns relatos, né? Ela é considerada a segunda linha de tratamento, só que não tem grau de evidência forte, né? Ela tem alguns relatos de caso aí de funcionamento adequado. Vou falar só um pouquinho da plasmaferese, que a gente tem bastante experiência, nós mesmos fazemos na nossa unidade de hemodiálise, né, nos casos de recidiva de GESF. A gente pode fazer ou por centrifugação ou por filtração, representados aqui, né? Na filtração, a gente utiliza o filtro, e que tem um cutoff meio que fixo. Na centrifugação, não, você pode variar aí o cutoff do tamanho molecular, então facilita para outros processos, porque a máquina não é utilizada apenas para plasmaférese, mas também como para outras separações, né? Importante que esses processos retiram citocinas, e é importante também lembrar de repor os fatores de coagulação. Então, alguns serviços já fazem a reposição com plasma fresco congelado, né, como, por exemplo, no Hospital Sírio-Libanês. A gente ainda acaba fazendo, nos casos de recidiva de GESF, com albumina 4%. Então, aqui são os nossos equipamentos, né, a gente utiliza atualmente, nesse momento, aqui depende um pouco de licitação, atualmente a gente utiliza para pacientes maiores do que 20 a 30 quilos, esse equipamento aqui da Fresenius, e para pacientes menores, a Prismaflex ou a Prismax aqui representada, e temos também essa Optia, né, que é uma máquina bem interessante de centrífuga também, que é possível fazer em pacientes menores do que essa centrífuga aqui representada da Fresenius, tá, por causa do priming, etc. Só para vocês saberem aí a comparação, a centrifugação ela é mais eficiente, né, quando comparada, então o tempo de duração de terapia ele é bem menor,
por causa da maior eficiência, mas não há estudos demonstrando a sua superioridade e nem a inferioridade da filtração, tá? Então, ambos os tratamentos são aceitáveis aí para realizar. Então, o acesso vascular, muitas vezes a gente acaba utilizando o próprio que o paciente já tem, né? Ele já tem um permicate, por exemplo, normalmente de hemodiálise, etc. A gente realiza anticoagulação regional com citrato, com reposição de cálcio, num protocolo muito semelhante de CVV-HDF, e a reposição é feita com plasma albumina, a gente faz com albumina, e a reposição das volemias de acordo com o dermatócito e a superfície corporal do paciente e a idade, tá? Então, a gente faz a conta para ver quanto que a gente repõe, e normalmente faz com intervalos nos primeiros dias de 48 horas, então as 6 sessões iniciais são feitas em 2 semanas, e depois ela é mantida ou espaçada, né? A gente sabe que vários pacientes aí precisam de um tempo prolongado de 6 meses ou mais para conseguir atingir a remissão completa, como a gente observou aí nos nossos casos, tá? Só para comentar um pouquinho do liposorber, né, essa é uma descrição de casos bastante interessante, de pacientes que já tinham feito plasmaferese, mas que não tinham atingido remissão pós-transplante renal, e aqui só um gráfico mostrando a redução da proteinúria. A linha em azul foi o tempo que ele fez a plasmaferese, e depois que ele iniciou a aférese LDL, né, a lipoaférese, demonstrando a queda importante da proteinúria, identificada através da relação proteína-creatinina na urina. E também o aumento da albumina sérica concomitante nesses casos. Nessa série de 7 pacientes, que é multicêntrico, foi observada a remissão completa em 4, e os 3 demais apresentaram remissão parcial. Então, essa é uma terapêutica também potencialmente interessante aí para os casos. Então, além disso, né, o rituximab vem como um tratamento adjuvante bem interessante, algumas descrições até como profilaxia, mas ainda não estabelecido, né, mas aí para o tratamento é uma droga que realmente vem demonstrando um efeito bem interessante. Então, nosso protocolo é realizar tanto a plasmaferese quanto o rituximab e contornar os efeitos colaterais da plasmaferese até de prolongada quando necessário. Inibidores de calcineurina, existem alguns protocolos ainda com doses bem altas de ciclosporina, a gente acaba não utilizando, a gente usa a imunossupressão regular, né, com tacrolina. E poucos relatos com a ciclofosfamida. Bem importante também inibir o eixo renina-angiotensina-aldosterona, nesses casos todos, então, através do inibidor de ECA ou bloqueador do receptor da angiotensina. Vou passar, então, para o Dr. Paulo, que vai falar da parte... Deixa eu só sair aqui. Bom, obrigado, Andréia. Depois a gente vai abrir, eu vou apresentar agora a experiência do samaritano, né? E depois a gente abre para discutir tudo junto, né? Que as experiências, elas são semelhantes, né? Elas não são muito diferentes. Deixa eu só achar o meu coisa. Aqui. Ok. Vê se eu estou compartilhando, por favor. Sim? Sim. Ótimo. Sim. Vou tirar esse cara aqui. Então, eita. Agora ele não anda para frente, esse desgraçado. De vez em quando ele faz isso, né? Ele dá um tilt na... Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. O que eu vou mostrar agora são os resultados da experiência de um centro, que é o samaritano, e vou dar depois uma atualização dos sinais para predizer a recidiva da síndrome nefrótica após o transplante renal pediátrico, né? A nossa experiência se baseia nesse banco de dados, nós temos 518 transplantes em 2022, em dezembro, que eu visitei esse banco de dados, né? E as etiologias são CACUT predominantemente, né? A glomerulopatia é responsável por 18% dos nossos casos, e a GESF por 10% desse total de pacientes, né? São 52 crianças que vieram para transplantar com a gente com o diagnóstico de GESF, né? Tem que entender que o contexto do samaritano é que nós recebemos bastante pacientes do Brasil inteiro e nós não acompanhamos esses pacientes desde o começo lá, né? A gente recebia para o transplante, né? Então, a gente avaliando a sobrevida dessa casuística, a sobrevida do enxerto
de acordo com o diagnóstico, eu comparei aqui os glomerulopatas com os outros diagnósticos, né? E aí vocês veem que a sobrevida em 10 anos é praticamente a mesma, né? Isso aqui não foi estatisticamente significante, né? Ótimo, que era isso que a gente queria mesmo. E quando a gente comparou com o GESF, a gente teve até uma surpresa de que o GESF sozinha não determinou uma pior sobrevida do enxerto. Mas a hora quando a gente vai ver o paciente que recidiva, a gente observou 29 recidivas desses 52 GESFs aí, né? São 6% do total da casuística, ou mais de 50% dos pacientes com GESF, né? A gente vê que sim, tem um impacto, o risco relativo de perda do enxerto é 2 vezes maior nos indivíduos que tiveram recidiva quando comparado dos que não tiveram recidiva, né? Então, está aqui o impacto dela, né? Como que a gente faz, como disse bem a Andréa, suspeita, né, do diagnóstico, porque o diagnóstico em si, ele é difícil, né? A gente tem que ter um olho vivo para monitoramento constante, né? Se o indivíduo tiver diurese residual antes do transplante, a gente vai fazendo P/C na urina no pré-transplante, né? E depois que sai do transplante e estiver urinando, a gente faz o P/C urinário após o transplante, e qualquer suspeita de recidiva, a gente vai partir para a biópsia, né? Espera aí que eu preciso achar aqui o meu passador, né? Os critérios de suspeita para o diagnóstico são os seguintes. Em primeiro lugar, recorrência de uma proteinúria nefrótica no indivíduo que estava sem diurese, né? Na ausência de outras causas aparentes ou apagamento de processos podocitários na microscopia eletrônica, né? Que outras causas poderiam levar isso aí, a proteinúria? O retardo na função do enxerto, uma rejeição aguda, nefrotoxicidade ou microangiopatia trombótica. Então, se o indivíduo aparece com recorrência de proteinúria nefrótica após o transplante, o que a gente sabe, a Luciana falou na aula dela, que a proteinúria residual do rim próprio da criança após o transplante, ela tem uma tendência de desaparecer com o tempo, num curto espaço de tempo. Então, a recorrência de proteinúria nefrótica é um sinal importante. Ou proteinúria persistente, é a proteinúria que não cai, que a gente espera que caia, né? Ou até um aumento progressivo da P/C de urina, já são evocadores de uma recidiva da doença de base. A biópsia do enxerto ela não é necessária para o diagnóstico de recorrência, como disse a Andréa, vai demorar algum tempo para chegar as alterações da glomerulosclerose segmentar e focal por microscopia de luz, mas ela é recomendada para excluir outros diagnósticos, por exemplo, isso aqui que a gente falou, né? Então, é importante fazer, né? E outro dado importante é que na necrose tubular aguda, ou seja, você precisar dialisar uma criança após o transplante, ou retardo de disfunção do enxerto, pode ser um dos primeiros sinais de recidiva de síndrome nefrótica e deve ser considerado início precoce do tratamento. No nosso caso, 8 casos da nossa casuística, dessas 29 recidivas, já saíram em DGF. Então, é bastante frequente esse evento, né? A amostra completa, esse aqui é o tempo para chegar a uma recidiva. Eu estou pegando todas as crianças transplantadas e botando juntas, e eu estou vendo quando que acontece a recidiva. Então, vocês veem que aqui o tempo livre de recidiva é os primeiros 30 dias, tá certo? A recidiva é um evento precoce, na maioria das vezes, né? Está aqui agora só as crianças que recidivaram, né? 20 casos recidivaram antes de 2 semanas e depois 9 casos foram posteriores. Eu me pergunto se esses 1, 2, 3, 4, 5 pacientes que recidivaram depois de quase 90 dias, se são realmente uma recidiva ou se é outra coisa que a gente está vendo como se fosse uma recidiva, né? Particularmente esses tardios aqui, a gente deve... Esse que a Andréa mostrou também, que é 6 meses depois, eu acho que deve levantar uma boa questão se realmente é uma recidiva, se é a mesma coisa desses 20 casos que precocemente tem a clínica, né? O tratamento que nós aplicamos foi um processo de evolução, que a gente começou
quando começamos a transplantar em 2009, 2008, a gente iniciava com rituximab antes e plasmaférese sim ou não depois. Mas a experiência e a análise da literatura nos encaminhou para mudar rumo a essa proposta que está aqui, né? A gente começa precocemente com a troca de plasma, tá certo? A gente faz já, na primeira intenção, 6 sessões de troca de plasma, com reposição de plasma fresco. Nós tivemos que faziam uma plasmaférese, voltava para o centro cirúrgico por hemorragia, a gente tirava ele da hemorragia, voltava a fazer plasmaférese, voltava para a hemorragia. Então, a gente usa hoje plasma fresco para todos, e a gente usa o rituximab após a 6ª sessão, com ou sem pulso terapia, dependente do resultado da biópsia, né? Depende se tiver algum sinal evocador de rejeição, a gente vai fazer. Depois disso, a gente vai fazendo, fez as 6 primeiras sessões, a gente passa a descalonar, né? Fazendo 3 sessões semanais com redução gradativa conforme o P/C da urina e demais dados, albumina, creatinina, peso, edema. Rituximab, a gente faz dose extra, além dessa primeira que fez aqui, geralmente sim, pelo menos uma segunda dose 15 dias após a primeira. E a P/C a gente segue monitorando toda semana daí para frente. A gente repõe a imunoglobulina quinzenalmente e faz quimioprofilaxia para CMV com valganciclovir para os pacientes que estão nesse tratamento, né? Esse aqui é o número de trocas de plasma que a gente fez. Olha aqui, vocês veem, de 29 recidivas, 27 usaram troca de plasma. A média de troca foi de 44 sessões, a mediana 39. Chegou gente a fazer 137 trocas de plasma, né? Então, vocês veem aí que a densidade maior desse plot aqui está por aqui, em torno de 40, 50 sessões, né? E rituximab foi usado em 23, numa média de 2,5 doses, mediana igual, o máximo de 5 e o mínimo de 1. Então, essa é a nossa cozinha de tratamento disso. Essa é a nossa máquina, a máquina de centrífuga, né? Aqui nós não operamos a máquina, nós propriamente dito, na FPediatras, foi o Banco de Sangue do Samaritano que tem essa expertise e o faz muito bem. Eu gosto muito do serviço do nosso Banco de Sangue lá. E aqui está a resposta do tratamento da gente com relação a esse protocolo, né? Nós tivemos 15 pacientes de 29 com resposta total, 6 com resposta parcial e 8 sem resposta. Então, vamos dizer que 52% tiveram resposta total e 72% alguma resposta. Não é como jogar uma moeda para o ar, né? Um negócio. E aqui está a sobrevida de acordo com a resposta ao tratamento. É evidente que os indivíduos azuis aqui são aqueles 15 que tiveram resposta total, tiveram um prognóstico muito melhor do que quem teve sem resposta, que são esses vermelhinhos aqui, né? E no meio do caminho, quem teve resposta parcial. Isso é estatisticamente significante, é o esperado mesmo, né? Uma palavrinha sobre custos, né, que a gente olhou, a gente gosta de olhar para isso. Nós temos uma parceria com a GV e a gente estuda custos do transplante lá no Samaritano, e a gente vê aqui o número de pacientes estudados para custo, né? A gente vê que antes do transplante, até 60 meses antes do transplante, esse aqui é no momento do transplante e depois o follow-up após o transplante. Então, você vê que o número de pacientes vai ficando maior, no momento do transplante tem bastante pacientes, né? Depois ele vai caindo, né? E a gente estimou o custo, esse custo não é dado em reais nem em dólar, esse custo é dado como score Z do custo mensal médio de transplante, né? Então a gente vê que no começo tem um custo muito variável, que tem uma amostra pequena, depois ele vai ficando bem comportado, na hora do transplante tem um pico de custos e depois diminui e vai diminuindo. Esse é para todo mundo do nosso grupo. Nós comparamos 16 crianças que tiveram recidiva de GESF com 240 crianças demais que não tiveram recidiva de GESF e nem tinham GESF, né? Então, vocês veem aqui, essa linha cor de laranja é o custo dos demais e a linha azul é o custo do GESF. Antes do transplante, os demais tiveram um custo maior do que os de GESF, provavelmente porque aqui no Samaritano a gente tem muita criança pequenininha para transplantar e eles estavam em programa de hemodiálise diária no pré-transplante, no próprio hospital.
No momento do transplante, a gente tem um custo que o pico do custo é semelhante, mas no pós-transplante, a gente vê nos primeiros 6 meses o custo do paciente que fez a recidiva chega a ser um desvio padrão superior ao custo médio de quem não fez essa complicação. E olhando para as famílias de custo, a gente vê que o custo é maior no MATMED, material e medicamento, é maior nos serviços hospitalares e é maior no SADT, né? Não é órtese e prótese, nem outros serviços, né? Então, a gente gasta muito mais para tratar esses pacientes com essa complicação, né? E, para finalizar, a segunda parte que eu queria mostrar para você, já que a gente tem um quadro clínico tão complexo, seria muito interessante que a gente pudesse predizer quais são os pacientes que têm mais risco de terem esse desfecho, de recidiva para o transplante, né? Eu quis trazer para vocês uma meta-análise bem recente, que saiu nessa revista agora, 2023, no qual esse grupo italiano analisou a literatura, que é legal, que tem 545 pacientes nesse grupo, né? São crianças com síndrome nefrótica córtico-resistentes transplantadas, e eles veem que o desfecho ocorre em 39%, né? Se você excluir as crianças que têm uma base genética para síndrome nefrótica, sobe para 56% o risco da recidiva. E se você usar só as crianças que têm um teste negativo, teste genético, sobe para 61%, tá certo? Então, aqui já mostra uma coisa importante. Quem tem o teste genético positivo tem uma chance muito menor de ter o desfecho, né? Quando analisaram o sexo, não encontraram nenhuma diferença, então, tanto meninos quanto meninas têm o mesmo risco. A histologia renal também, se você fala em GESF versus lesão mínima, não teve muita diferença, mas quando você fala a sensibilidade inicial aos esteroides, que depois se transformou em córtico-resistência, você vê que tem um risco de 2 vezes maior para acontecer o desfecho da recidiva de GESF, né? Algumas palavras sobre a idade, né? Pacientes com recorrência tenderam a ter uma idade um pouco mais elevada do que os pacientes que não recorreram nessa meta-análise. Isso aqui eu interpreto que os pacientes que têm um início muito precoce, eles têm maior probabilidade de doença genética que não recidiva. Crianças que têm um início mais tardio têm menor probabilidade de doença genética, né? E o tempo para chegar em doença renal crônica, nos pacientes com recorrência, ele foi maior do que foi os pacientes sem recorrência. Mesma interpretação, eu acho. Os pacientes com etiologia genética, eu acho que eles têm uma evolução mais veloz para falência dos rins, né? Então, a gente tentando predizer, né, a gente vai dizer o seguinte, olha, fator de risco, síndrome nefrótica não hereditária, a hereditária tem menor risco, resistência tardia ao corticoide, foi inicialmente sensível, depois resistência tardia, lesão mínima na primeira biópsia e depois mudou, transplante prévio com recorrência, lógico, raça branca, eu botaria um ponto de interrogação aqui, porque eu acho que ainda estamos longe de afirmar isso, né? E síndrome nefrótica de início mais tardio. Talvez a clínica de síndrome nefrótica clássica no começo, atopia associada, hipoalbuminemia no transplante, alguns fenótipos HLA, e quando você tem uma fusão difusa de podócitos, inclusive a espessura da fusão dos podócitos na microscopia eletrônica tem sido valorizada como um sinal indicativo de maior risco de doença recidivante, né? Como diz a Luciana nessa analogia feliz, né? A síndrome nefrótica córtico-resistente é um balaio de gatos, a gente precisa tentar discernir quem é o gato nervoso e quem é o gato mansinho, né? Eu acho que nunca é demais a gente falar que, mais do que nunca, é necessário caracterizar clinicamente bem o início da síndrome nefrótica, saber bem a idade do início, os sinais e sintomas, se tinha síndrome nefrótica clássica com edema ou não, se tinha hematura, hipertensão, como foi tratada no começo, no meio e no fim, se respondeu inicialmente ao tratamento e aos outros,
se fez biópsia, se tem microscopia eletrônica, se fez teste genético, se evoluiu rápido para doença renal crônica, se tem malformações associadas, se tem história familiar de cinefrótico ou doença renal crônica e se tem consanguinidade. São 12 sinais que eu acho que é importante para a gente que está, na prática, fazer um retrato do nefrótico que possa ser informativo para o que concerne esse risco de recidiva, né? E, para terminar, eu acho que nos ilumina muito essa classificação molecular, né, proposta por esse autor lá de Bristol, né, já faz algum tempo, ele propôs isso em 2019, mas eu acho que tá valendo, né? Essa cinefrótica resistente seria dividida num tipo monogenético, que tem sinais moleculares, resiste ao tratamento com esteroide, progride para doença renal crônica, transplanta e não recorre. Esse grupo de doentes é bem caracterizável, né? No outro grupo, que ele chama de imune mediado, né? Existem alguns casos de doença familiar, existem alelos HLA-DR associados, e o paciente vai para o esteroide. Se ele tiver uma cinefrótica córtico-sensível e depois ele desenvolver uma resistência secundária ao corticoide, ele vai receber mais imunossupressão. Se ele for um não respondedor, ele é o cara que vai ter a maior taxa de recorrência da doença, é um cara que começou córtico sensível e virou um córtico resistente, né? Se, por outro lado, ele já é um córtico resistente de cara e não respondeu a tudo, também vai ter uma alta taxa de resistência. O único que se livra aqui é um indivíduo que foi córtico sensível de cara e continuou sendo um respondedor até lá na frente, então ele vai ter um desfecho bem melhor, né? Ou se ele desenvolveu um secundário e respondeu a uma imunossupressão intensificada, pode ser que ele caia nesse lado aqui, desse lado dos gatinhos mais mansinhos, né? Vamos dizer assim, né? Mas o fato é que quando a gente tem mensagens finais, quando a gente tem, antes de referir ou receber um caso de cinefrótica, a gente tem que saber que tem temporal à vista, tá certo? É uma predição de que pode acontecer problemas. Então, eu acho que a gente tem que ter, pelo menos essas 4 coisas a gente deve considerar. A mínima delas, o coração dessa história, é um detalhamento clínico bem feito. Cabe a todos nós fazermos isso, que isso vai ajudar a definição dos pacientes. Depois, biópsia com microscopia eletrônica, cabe ao serviço e aos patologistas, né? Depois, fazer o painel exoma. A gente tem que lutar para ter o painel ou exoma dos pacientes com cinefrótico córtico resistente, seja através do SUS ou seja através do sistema de saúde suplementar. E nós, aqui na Rebras, estamos tentando também tamponar essa necessidade, fazendo o painel, fazendo o exoma de pacientes que vocês têm mandado para a gente aqui, né? E, por último, a gente tem que estar preparado para fazer troca de plasma, mais ou menos rituximab, numa grande parcela de pacientes por muito tempo. Eu já vi pacientes fazer 170 trocas de plasma. Então, é preciso ter um serviço preparado e uma remuneração condizente para esse tipo de desafio. Muito obrigado. Agora, deixa eu descartar isso. Pronto. Tá acontecendo aí a reunião ainda, gente? Eu não estou vendo nada. Sim. Pronto, vou parar a apresentação. Bom, 8h15. Conseguimos, André, fazer uma apresentação com 2 casuísticas e pronto, né? 2 casuísticas que eu acho que elas são ilustrativas, né? São casuísticas que dão trabalho, né? Quem tem dúvidas, questões, colocações? A Suelen foi embora, que dó. Eu estava feliz que eu vi a Suelen e a Rebeca, que fizeram residência juntas na reunião aqui. A Rebeca de Fortaleza e a Suelen do Hospital do Rim estavam juntas. Fazia tempo que eu não as via juntas. Eu voltei, doutor Paulo. Voltou? Você viu a Rebeca? Isso é? Eu não vi, é que eu estava aqui nos cuidados maternos, tive que dar uma saidinha. Tá certo.
Obelis, olha lá, o Obelis está falando alguma coisa, deixa eu pegar aqui. Ludmila, como manda as palminhas? Não, isso palminha. Parabéns, Andréa. Paulo. Paulo, considerando o fator circulante como mecanismo de recorrência, quantos pacientes de sua casuística de gesto com recorrência eram córticos resistentes tardios? Quantos tinham mutações genéticas? Eu não entendi a explicação. Por que a primeira biópsia com lesão mínima o artigo considera como fator de risco para recorrência de gesto? É interessante, eu vou começar pela segunda. Quando os italianos mostraram isso, porque a gente sempre fala para os pacientes, para os alunos, para os residentes, que quando o indivíduo tem lesão mínima e é córtico sensível no primeiro tratamento, é um bom sinal. Só que ele está vendo os pacientes que chegaram ao transplante. Então, eles eram córtico sensível e lesão mínima no começo, mas evoluíram e se transformaram em córtico resistente e outros padrões histopatológicos com evolução da doença. Eu acho que eles não. Eu me choquei também, Obelis, quando ele falou que é um mau sinal ter lesão mínima no começo, né? Eu acho que o mau sinal não é ter lesão mínima no começo, é ter córtico-sensibilidade no começo e evoluir para córtico-resistência com o tempo. Eu acho que esse, para mim, é a mensagem maior desse achado deles lá, né? E, assim, a sua outra pergunta é extraordinária. Quantos com GESF, com recorrência eram córtico-resistentes tardios? Nós não sabemos, porque nós não temos a história, como eu estou falando, dedicada com esse retrato nefrótico que a gente gostaria de ter, a gente não tem. A gente recebe o paciente da seguinte forma, e a gente mesmo manda o paciente assim, olha, é o seguinte, esse paciente tem síndrome nefrótica córtico resistente, evoluiu para doença renal crônica, e TGESF, e precisa fazer transplante. A maioria dos casos a gente recebe dessa forma. Por isso que a gente está batendo na tecla de uma caracterização clínica mais minuciosa para que a gente possa... Isso, eu acho que isso tem um valor importante, já demonstrado, e a gente negligencia, de certa forma, no nosso sistema de referência e contra-referência, essas informações se perdem. O paciente faz diagnóstico de síndrome nefrótica com o pediatra, depois ele passa para um nefropediatra, quando ele vai piorando, ele passa para um outro serviço, e depois ele vai para fazer transplante num outro serviço. Esse fatiamento da linha de cuidado, ela deixa a gente, às vezes, sem informações que são cruciais. E, para finalizar, nós não temos esse estudo genético desses pacientes nossos do Samaritano no momento. A gente tinha, quando a Lu fez a tese dela, a gente fez um painel de 21 genes, como vocês sabem, mas agora a gente não, agora a gente está tentando colocar eles na rebragem, que nem todo mundo está tentando colocar, né? Nós temos feito, já fizemos 9 ou 10 exomas e vamos continuar. Nós temos verba para fazer mais 20, um plano para fazer de todo mundo no futuro que tenha córtico-resistência. Eu vou parar de falar, deixa a Andréa falar um pouco sobre essas perguntas do Obelis e aparecerem mais perguntas. Acho que você já respondeu todas. Então, vem a Clô aí. A Clô está aí que tem uma experiência também grande aí em Porto Alegre, né, Clô? Eu queria parabenizar você e dizer que eu ainda não mudei meu protocolo. Eu sei que você não sou rituximab primeiro, rituximab first. E nós, assim, continuamos com bons resultados. Nós pulsamos, o paciente recidivo, pulsamos 3 pulsos de metilpred e fizemos rituximab. E a gente dá uma semana para ele. Se ele não respondeu, nós também fizemos a segunda dose. E só fizemos plasmaferese se ele não responde mais ou menos umas 2 semanas após o transplante. Não vimos motivo ainda para modificar, mas a literatura toda é como vocês estão fazendo, mas nós continuamos com o nosso protocolo e temos bons resultados. Nós tivemos um paciente, Clô, que até era meu paciente lá de Santos, esse eu conhecia bem, eu cuidava dele lá na Faculdade de Medicina em Santos, ele veio fazer o transplante lá no Samaritano, e logo depois ele teve uma recidiva.
Mas foi um negócio assim, parecido com aquele da André, não foi uma coisa, uma recidiva gritante. Você vê que nos casos da André são 5 pacientes, aquele que respondeu com Rituxi, ele não tem o mesmo padrão dos outros. Se você olhar para aquele quadro que a Andrea mostrou, aquele paciente lá, ele é um outlier quando compara. Os outros têm um padrãozão de recidiva mais precoce, de uma proteinúria muito elevada, tal. Esse que ela apresentou, que respondeu com um Rituxi, esse meu menino lá de Santos também recebeu um Rituxi e melhorou, zerou a proteinúria dele. E eu me pergunto hoje se isso foi uma recidiva de fato ou não, entendeu? Porque eu acho que nesse manto que a gente chama de recidiva de GESF, tem muito diagnóstico misturado ainda. É difícil você ter certeza da recidiva, né? Mas esses pacientes que eu fiz, eu tenho certeza absoluta das recidivas. E o interessante é que tem alguns casos que parece que não responderam. Eu tenho um caso que ela não conseguiu fazer plasmaferese, porque também nem todos os casos, as crianças pequenas, não conseguem fazer. E elas às vezes respondem tardiamente. Eu tenho a convicção da remodelação arquitetônica do podócito com rituximab, e que às vezes a resposta é lenta, é tardia que ele vai responder. Mas, enfim. E a Sueli? A Sueli tem uma experiência grande também. Cadê ela? Está aí? Não está mais. Fala aí para nós, Sueli, como é que vocês estão fazendo aqui no Hospital do Rim? Oi, doutor Paulo. O protocolo aqui já mudou 2 vezes, né? Inicialmente, a gente só fazia plasmaférese por falta de acesso ao rituximab. Só a característica dos nossos pacientes é semelhante com o que o senhor falou no começo aí do samaritano. A gente recebe do Brasil inteiro com poucas informações, então dificilmente a gente sabe, né, o que teve de história prévia. Então é um pouco surpresa o que vai acontecer depois do transplante e quase nenhum acesso à pesquisa de mutação genética. Acho que o que a gente teve, os poucos que nós tivemos, foram os pós-transplantes que foram feitos pela doutora Lu. Então, antes fazíamos só plasmaférese, depois a gente fez um período num trabalho com a Juliana Mansur, não sei se as pessoas conhecem ela, mas ela é nefroadulto, mas ela tem feito com as crianças também. A gente fez o protocolo do Carnot, que era ciclosporina em dose alta endovenoso, era uma imunossupressão altíssima, e nas respostas que ele teve no trabalho dele, foi 100% de bons resultados, e aqui foi o contrário. A gente teve quase nenhuma boa resposta e só muita infecção. Então, a gente teve que parar o protocolo do Carnot quase no meio e voltar para a plasmaférese. E aí a gente já tinha acesso ao Rituxi, foi conseguido aqui em São Paulo, é distribuído pela farmácia de alto custo. Então, a gente começou a fazer plasma com Rituxi. Então, mudamos o protocolo e agora é feito 3 sessões de plasma, a primeira dose do Rituxi, mais 3 sessões, a segunda dose do Rituxi, mais 3 sessões. Se tem alguma resposta, né, uma resposta parcial, que a gente considera pelo menos 50% de redução da proteína, a gente continua. Se não, a gente modifica a imunossupressão. Mas, né, tem boas respostas se tem paciente que perde o enxerto sem nenhuma resposta. É uma coisa que tem muita variabilidade. Eu já tive um paciente que estava lá no Hospital do Rim. Até o Pierre Cochard estava aqui em São Paulo, ele foi comigo ver o paciente, era uma recidiva 6 meses após o transplante. Ele falou, esquece, ele falou, não vale a pena tratar agora. Eu falei, não, Pierre, vamos fazer, vamos. Eu insisti, fui cabeçudo, vamos para frente. Nós fizemos um monte de plasmaferese, menino do Mato Grosso. Eu acho que nós chegamos a fazer quase 100 plasmaferese, ele teve uma resposta brilhante, voltou para o Mato Grosso, ficou muito bom lá, estava tudo tranquilo. Passou uns 10 anos do transplante, ele abriu uma síndrome nefrótica do nada e do além. A gente deu corticoide, 2 mg por quilo por dia, ele respondeu, ele abriu uma córtico sensível. Depois ele ficava recidivando, nós demos rituximab para ele, e no fim ele foi perder o transplante dele em síndrome nefrótica ativa depois de uns 16, 17 anos.
que é o Guga. Então, é uma coisa... Eu fico pensando, esses recidivadores tardios talvez não sejam iguais esses precoces que a gente vê e que tem recidiva logo nos primeiros dias. Esses, quase com certeza, são por um fator circulante, né? Agora, tem uma pergunta da Roberta aqui. Gostaria de saber sobre pesquisa de antinefrina em pacientes com cinefrótico córtico resistente. Vocês conseguem fazer em protocolos de pesquisa? Não. Negativo da minha parte, não. A Andréa está dizendo não. Alguém está fazendo pesquisa de anticorpo antinefrina? Bom, silêncio, né? Acho que só o grupo lá de Boston, né? Que foi da publicação, devem estar continuando aí o trabalho. O que mais? Em dúvidas, questões nessa... Lucimere Silvestre, por favor, fala, Lu. Não, a gente tem uma paciente que na biópsia tem possibilidade de ser anticorpo antinefrina. Uma pacientinha pequena que evoluiu assim meio rápido para entrar em diálise, né? A gente não tem, aqui a gente não consegue fazer praticamente nada da parte genética, né? Eu vendo aqui o esquema que o Paulo falou dos desafios, a gente tem o desafio começando na microscopia eletrônica, né? Então, isso acho que é a realidade, né, para a maioria das pessoas. É realmente um pepino, né? Aquela situação, quando você tem o paciente, você fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer a partir disso? E eu acho que esse é um desafio muito grande. Eu sei que com a Rebras, né, nessa tentativa, né, que vocês têm feito de conseguir que mais pessoas tenham acesso também, pelo menos essa avaliação genética, que eu acho que seria muito importante, como vocês mostraram, a gente tem que, eu falei na última reunião, eu estava falando com a Mari também, a gente tem que rever os nossos pacientes, porque a gente tem essa situação de conseguir ter acompanhado desde o período da síndrome nefrótica, né, inicial. Né? Então, eu acho que é interessante para a gente poder tentar ver, uma coisa que eu fico pensando, como é que foi a evolução dele durante o período da síndrome nefrótica, antes de atingir doença renal estágio avançado, né? Talvez influencie. Né? E uma coisa que eu sempre falo assim, gente, eu quero que seja um córtico sensível, que vai responder logo de cara que não tenha mais nada. Porque se não for isso, a gente sabe que vai entrar muitas vezes nesse círculo todo, entrar nisso daí, né? Então, acho que a gente tem muitos desafios realmente. Aqui a Mari está quietinha, mas a gente tem que rever isso da nossa casuística. A gente tem feito tanto a plasma quanto o rituximab, a pulso, né? Então é meio parecido com alguns esquemas, talvez eu acho que até mais com o esquema da Clotilde. Algumas vezes a gente modifica alguma coisa também. E tem aquela situação que às vezes a gente tem paciente que a gente tem certeza que vai recidivar e esse não recidiva. E às vezes um que você acha que pode ser que não recidive. E a diferença que a gente tem também, e eu acho que, mais uma vez, estou me expondo aqui, que a gente vai ter que levantar isso, é porque a gente ainda tem aquela história que eu tinha comentado da outra vez, da gente fazer a nefrectomia pré-transplante. Então, quando começa, a gente já sabe que é recidiva mesmo, né? Porque você já não tem mais o rim nativo, né? Então, a gente já consegue saber que aquela proteinúria é do rim transplantado, né? Então, eu acho que é uma coisa que é interessante da gente juntar essas casuísticas desses principais lugares para poder entender um pouquinho também mais, né? E eu achei ótimo esse esquema que você fez aí, da gente rever, né, o que foi desde o início, cada paciente, a individualização, porque para a gente poder ver o que a gente encontra, né, de diferente que pode ajudar a prever esses outros casos, né? O estudo genético divorciado da informação clínica detalhada é como um abraço sem beijo, entendeu? Não serve. Então, isso é um ditado mineiro que fala, né? Doce sem queijo é abraço sem beijo. É a mesma coisa. O estudo genético feito sem ter um detalhe clínico, ele informa menos, né? Eu acho que é muito importante a gente aliar isso. Eu tô muito... A Luciana fala isso para mim todos os dias. Então, eu estou com ela todos os dias, eu ouço isso, falar, nós temos que ter um detalhamento melhor, e ela está em razão. Eu acho que é uma coisa que
Vocês, por exemplo, do Pequeno Príncipe, que tem um hospital que faz a linha de cuidado inteira, eu acho que tem uma condição melhor, o HC também, né, que acompanha o nefrótico desde o começo, do que um serviço de transplante, por exemplo, porque o serviço de transplante recebe a coisa já pronta, né, já recebe o indivíduo com doença, com falência de rim, né? Então, a gente perde toda aquela dimensão histórica que ficou lá para trás, né? Que mais? Dúvidas? Ah lá, o triste é que muitos não têm nem o abraço e nem o beijo. Esse é o Obers. Obers, pelo menos um abraço, eu acho que vale a pena, né? Que mais, hein, gente? Dúvidas? Questões? Bom, se não temos mais dúvidas e questões, eu só queria dar uma finalizada. O próximo, a gente vai mudar um pouco a ideia que deu o Obres, ele está aí, né? Vou falar, a nossa ideia é trazer a parte clínica, o cuidado clínico da criança nefrótica descompensada no pronto-socorro. E a gente convidou o Obres para trazer a experiência dele, da literatura também, nesse... Tá tudo certo, né, Obres? No mês que vem, né? Tudo certo. Tá bom. Então vocês estão todos de testemunho, né? Então, o mês que vem é o Obres que nós vamos trazer uma discussão sobre o paciente descompensado, a criança nefrótica descompensada no pronto-socorro. Edema, como conduzir, albumina, não é? Hipertensão, parará. É uma discussão longa, muito interessante, que a gente quer trazer. No fim do projeto, a gente está com vontade de que culmine isso tudo numa reunião de consenso da síndrome nefrótica brasileira. Eu acho que a gente não precisa fazer diretrizes, mas eu acho que a gente poderia fazer um documento de consenso. Eu acho que a gente vai se aproximando disso. E tem uma novidade que eu queria adiantar para vocês, que uma nova iniciativa que a gente tem pensado na Rebrasne é oferecer um curso de genética para o nefrologista, genética básica. E este curso seria pago, mas as pessoas pagariam não para a Rebrasne, as pessoas pagariam para o laboratório que vai fazer o sequenciamento. O custo do curso seria um sequenciamento de uma criança, entendeu? E as pessoas que vão fazer o curso vão fazer voluntariamente. Então, a pessoa, em vez de pagar para a Rebrasne, vai pagar para o laboratório que faz o sequenciamento. Eu acho que a gente consegue colocar um curso para nefroadulto, nefropediatra, com o tema de genética para o nefrologista. A Patrícia, que é uma bióloga que trabalha com a gente, ela está lá nos Estados Unidos também, na Johns Hopkins, provavelmente vai ter professor de lá que vai nos ajudar. A Mara, que é uma bióloga que virou professora da Unicamp, está sempre com a gente. Então, a gente tem condição de desenvolver um curso de bom nível e oferecer esse curso como uma forma de alavancar verba, descaradamente, de alavancar verba para sequenciamento de crianças, tá certo? Com síndrome nefrótica e corte resistente. Eu espero que todos e todas venham fazer esse curso, porque vai ser legal. Nós estamos no esboço do conteúdo teórico. Esse curso deve sair para o fim desse ano, começo do ano que vem. Tá bom, gente? Então, vamos nessa, né? Hoje já ficamos 20h34. Eu queria dizer obrigado para todas e todos, né? Foi muito gostoso estar aqui e até a próxima. Mês que vem, nós estamos de Óbidos, tá bom? No dia 10? Vai ser ótimo. Segunda, quarta, tá bom? Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, boa noite. Deixa eu parar a gravação aqui. Você sabe que se eu não paro a gravação, ela fica até amanhã gravando.